Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, esse texto sagrado, ele é uma carta que foi direcionada muito especialmente ao anjo da igreja de Sardes, para que ele transmitisse a mensagem do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto, à igreja em Sardes. É bom lembrar um pouquinho sobre a cidade de Sardes. Continuando ao rumo sudeste de Tiatira, o mensageiro teria de viajar cerca de 50 quilômetros até Sardes, a antiga capital da Lídia. Sardes foi a antiga capital da Lídia. Ela era famosa pela sua fabricação de lã e afirmava ter sido a primeira cidade a descobrir a arte de tingir lã. Sardes havia alcançado seu ápice de prosperidade sobre o rico rei Creso. O rei Creso foi um dos primeiros a cunhar moeda de prata e ouro. A cidade, com seus investimentos, ela chegou a ser bilionária. Foi uma das primeiras cidades que teve sob tutela do antigo Império Romano, que chegou a cunhar moedas, de tão rica que ela ficou sobre a tutela, o governo, tá, do rei Creso. Se alguém quisesse brincar com outra pessoa na antiguidade, naquela região, e chamá-la a pessoa de rico, chegava até a dizer: você está como Creso, porque todos sabiam que o rei de Sardes era arquibilionário. Então, a cidade de Sardes ficou muito rica, até porque ela era considerada a cidade inexpugnável, ou seja, inacessível, porque, segundo, nos conta os doutores do Antigo Testamento e do Novo Testamento, muito especialmente os historiadores do Novo Testamento, a cidade de Sardes ficava aproximadamente entre uma altura de 450 a 500 metros de altitude do nível do mar. Essa cidade foi construída nas montanhas da Lídia. Então, quando esta cidade foi construída nas alturas, foi com o intuito dela não ser atingida pelas nações inimigas e pelos povos vizinhos que eram seus inimigos, para se tornar inacessível, inexpugnável, uma sensação de proteção. Então, a Bíblia vai nos dizer que Sardes era uma cidade, tá? Segundo a arqueologia nos informa, a arqueologia do Novo Testamento, ela foi edificada num alto monte.
E os moradores desta cidade tinham a sensação total de segurança. E aqui continua o comentário. Sardes havia alcançado seu ápice de prosperidade sob o comando do rico rei Creso. A era foi de 560 a.C. Conforme eu vos falei, ela tinha a sensação de inexpugnável, de inacessível, mas o rei Ciro, conquistou ela e ela permaneceu desconhecida durante o governo persa, no período romano. Houve então uma certa medida de restauração, mas um dos historiadores do Novo Testamento diz que, mesmo então, nenhuma cidade na Ásia apresentou um contraste mais deplorável entre o esplendor do passado e o declínio, inevitavelmente, inquietantemente a atual. Por esse motivo, o novo historiador nos conta que a cidade está com um sentido de morte por causa do declínio. Ele escreve que assim como as 7 cartas foram escritas, Sardes era uma cidade do passado, que não tinha futuro. Hoje existe uma pequena vila chamada Sarte. O principal culto em Sardes era para a depravada adoração de Cibele, ou Ártemis, que era uma das deusas adorada no sentido da fertilização e procriação. Era a deusa que tinha que ter muita luxúria, muita promiscuidade, muita baixeza no seu ritual de adoração. Era muita sujeira que envolvia, sujeira moral que eu digo. Então, na adoração a Ártemis, envolvia luxúria sexual e todo tipo de orgia. Sardes, apesar de ter ficado muito rica, era uma cidade portuária. Então, com isto, abria-se a porta de entrada comercial para várias nações. E sabemos que cada nação da antiguidade adorava um tipo de Deus, sendo que a maioria deles era conhecido como deuses da luxúria. Envolvia idolatria, prostituição, feitiçaria e assassinato de crianças, porque a maioria das nações antigas tinha que envolver o rito de oferecer uma vida de criança no altar para que os deuses ficassem satisfeitos. Mas aqui, segundo o contexto histórico, nos diz que seus habitantes tinham se destacado pela luxúria e libertinagem. Isso dificultou a manutenção dos padrões morais dos cristãos da igreja em Sardes. E preocupado com a vida moral dos cristãos em Sardes, Cristo, então, se revela a João quando ele estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus. João estava ilhado na ilha de Pátimos, porque o imperador não foi adorado pelos cristãos e muito menos por João. Quem dominava Roma naquela época era o imperador Domiciano. Exigiu adoração, mas foi-lhe negada. Então João foi tido por inimigo do governo romano. E só quem era considerado inimigo do governo romano era lançado na ilha de Pátimos para esperar a morte. Lá esperava o imperador que João, o apóstolo, seria devorado por uma víbora venenosa ou até mesmo animais peçonhentos da ilha. Mas quando o imperador achava que era o fim para o apóstolo João, Cristo se revelou para João naquela ilha chamada Pátimos, ilha do sofrimento. Ali tinha também a carvoaria, onde faziam os presos de escravos, produziam carvões para mandar para Roma. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Cristo se revela para João na ilha chamada Pátimos, e entre as 7 cartas da igreja está aqui a 5ª carta, que foi destinada
para os cristãos em Sardes. Cristo inicia dizendo para a igreja em Sardes desta maneira: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A carta é destinada, primeiramente, ao pastor da igreja. Por quê? Segundo a Bíblia, nos aprova e nos mostra que os pastores, depois de Cristo, são autoridade máxima na igreja. Depois do Espírito Santo, os pastores são autoridades máximas celestial na igreja, porque são eles, os ministros de Deus, que falam por Deus para a igreja. Tanto é que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 13, no versículo 17, desta maneira: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Aqui está demonstrado a autoridade eclesiástica do pastor. São eles que velam pelas almas, vão dar conta das almas, das ovelhas que eles cuidam para o Senhor Jesus. Então também, Jeremias capítulo 3, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer que os pastores são autoridades que Deus escolhe para colocar nas igrejas. Não são igrejas que escolhem os pastores para administrá-las e para dirigi-las. É o próprio Deus que escolhe os pastores para administrar e guiar e dirigir as igrejas, orientados pelo Espírito Santo. Jeremias capítulo 3, versículo de número 15, vai nos dizer desta maneira: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então, aqui em Apocalipse, nós encontramos que a carta foi dirigida ao pastor da igreja. Não foi dirigida a nenhum membro diretamente. Por quê? Quando Cristo quis cobrar a responsabilidade do que estava acontecendo na igreja, a primeira pessoa a ser responsabilizada pela igreja é o pastor, sendo que Cristo é o dono da igreja, porque Cristo comprou a igreja com seu sangue e ele há de pedir conta a cada pastor, por cada detalhe administrado na igreja. Ser pastor é levar em seus ombros uma grande responsabilidade. Agora, veja aqui também mais um detalhe no capítulo 3, no versículo 1. Cristo se apresenta para João na ilha de Patmos para endereçar à igreja de Sardes nesta carta que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Porque Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Significa que ele possui o Espírito Santo na sua totalidade. Em Isaías, capítulo de número 11, versículo 1 e o versículo de número 2, vai declarar-nos que o Espírito Santo seria derramado em sua total plenitude no ministério do Senhor Jesus Cristo, para que ele fosse guiado, dirigido, arregimentado na totalização da regência do Espírito Santo no seu ministério. Isaías capítulo 11, versículo de número 1 e 2 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Está aqui registrado as sétuplas ações do Espírito Santo. Não quer dizer que aqui, quando Cristo se apresenta para João como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que Deus tem 7 Espíritos. Não. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai nos dizer: porque há um só Deus
um só Senhor e um só batismo e um só Espírito. O Espírito Santo é somente um, mas também as suas ações são 7. O número 7 representa perfeição. É o Espírito Santo que aperfeiçoa a obra de Deus aqui na face da terra. É o Espírito Santo que aperfeiçoou o ministério do Senhor Jesus Cristo. Por esta razão que Cristo se apresenta para João através desta carta para transmitir à igreja de Sardes que a igreja, aleluia, precisava urgentemente da ação do Espírito Santo. Aleluia. Cristo também, no versículo 1 do capítulo 3, se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. Agora vejamos em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 20. A Bíblia vai nos dizer que as 7 estrelas são os 7 anjos que estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que Cristo se apresenta para João, aleluia, como aquele que tem as 7 estrelas? E para endereçar esta carta à igreja de Sardes, afirmando que os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia estão nas mãos de Jesus. Primeiro, a finalidade de uma estrela é brilhar. Por que existem as estrelas? Para elas reluzirem o seu fulgor. A principal função de uma estrela é o seu brilho. E o pastor, por sua vez, da igreja de Sardes, estava apagado, estava morrendo, ele estava morto espiritualmente, não tinha mais brilho. Parecia que era uma estrela, mas estava apagada. Olha, fica aqui um conselho e fica aqui uma admoestação do Espírito de Deus através do Senhor Jesus Cristo nesta carta, que todos aqueles que fazem a obra de Deus, a Bíblia diz que os justos brilharão como astros. E também Paulo diz, aleluia, até mesmo na sua epístola e na sua carta, que os cristãos brilham como luzeiros. Aleluia. Aqui fica então o indicativo que só tem uma forma da igreja brilhar, só tem uma única forma do pastor emitir brilho, porque a estrela não tem brilho próprio, a igreja não tem brilho próprio. Se a igreja quiser brilhar, se o pastor quiser brilhar, tem que estar nas mãos de Jesus Cristo. Fora das mãos de Jesus Cristo não tem brilho. Sabe o que significa isto? A igreja só tem glória se ela estiver dominada nas mãos de Jesus Cristo. A igreja só tem batismo no Espírito Santo se ela estiver dominada nas mãos de Jesus Cristo. A igreja só tem curas divinas se ela estiver nas mãos de Jesus Cristo. A igreja só tem vida, virtude para ressuscitar mortos. A igreja só tem virtude para ganhar almas se ela estiver nas mãos de Jesus Cristo. Sem estar nas mãos de Jesus Cristo, o pastor de Sardes estava apagado, a igreja estava apagada. Que fique este exemplo para mim e para você neste momento. Queres brilhar? Brilhe nas mãos de Jesus Cristo. É o único lugar em que a igreja pode emitir o brilho. Glória a Deus, glória a Deus. Até porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem vem a mim não andará em trevas. Agora veja mais um detalhe, o quarto detalhe que eu vejo no versículo 1. Cristo, pela pessoa bendita do Espírito Santo, descreveu a condição da igreja de Sardes. Tens nomes que vives, mas estás morta. Essa era a condição espiritual da igreja de Sardes, vivendo somente de aparência. Parece que era, mas não era. Olha que coisa terrível. Aleluia. Se vestiam como crente, mas não eram mais luzes, não brilhavam conforme tinham que brilhar. Falavam como crentes, mas não tinha mais luz, não tinha glória, tinham perdido o fulgor.
cantavam, tinha coral, a igreja tinha departamento, mas estava faltando brilho. Aleluia! Cantavam, mas não tinha brilho. Tinha pregadores na igreja. O pastor de Sardes até pregava. Tinha pregadores e obreiro na igreja de Sardes, mas não tinha brilho. Aleluia! Tinha culto, mas não tinha brilho. Era fúnebre o culto da igreja de Sardes, era trevas, era apagado, porque a estrela da igreja de Sardes estava apagada. Ó Deus de misericórdia! Cumpriam todos os protocolos, cumpriam todos os rituais religiosos, mas estavam mortos. Sabe por quê? Jesus diz na última parte do versículo 1: tens nomes de que vives, mas estais mortos. Que coisa terrível, ter aparência, mas está morto. E o quinto detalhe do versículo 1, que encontramos em Apocalipse capítulo 3, é que Cristo revela a situação da igreja. Olha o que ele diz na última parte do versículo 3. Eu sei as tuas obras. Sabe, um dos pecados da igreja de Sardes eram obras mortas. Cristo revela a situação da igreja. Obras mortas. Olha que coisa terrível. A igreja estava sendo esquadrinhada. A igreja estava sendo esmerilhada. Estava sendo peneirada, filtrada pelo Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia nos mostra o Espírito Santo esquadrinhando, sondando em 3 esferas, em dimensões diferentes. Vamos para a primeira. A primeira missão do Espírito Santo, como esquadrinhamento e também como aquele, aleluia, que sonda, está em 1 Coríntios, capítulo de número 2. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 10 e 11, que o Espírito Santo, ele é tão poderoso que ele sonda até mesmo os pensamentos de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui está em primeiro lugar quem é que o Espírito Santo tem poder de esquadrinhar e de sondar. Ele sonda os pensamentos de Deus. Ele sonda a mente de Deus. O Espírito Santo, ele é profundo, ele é penetrante, ele sonda tudo, ele sonda todas as coisas. E agora, a Bíblia também vai nos mostrar que o Espírito Santo, ele tem o poder esquadrinhador individual em cada pessoa. Olha o que vai nos revelar o Salmo 139, do verso 1 até o verso 12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa.
pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre da minha mãe. Aleluia! Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Está aqui registrado a profundidade do Espírito Santo. Ele tem o poder de esquadrinhar a mente, os pensamentos e o interior de Deus, assim como também ele tem o poder de esquadrinhamento e de sondar o interior de cada indivíduo, de cada ser humano. E também, como todo-poderoso e como pleno poder que ele tem o poder de conhecer as condições de cada igreja nos 4 cantos da terra. Isso mesmo, em Apocalipse, para essas 7 cartas, o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, revelou ao seu servo apóstolo João a condição exata de cada igreja. E essas 7 igrejas representam a totalidade da igreja na face da terra. Umas caminhavam mais ou menos, outra caminhava muito bem. E a maioria, umas estavam mortas espiritualmente, outras estavam capengando. Nós vamos ler aqui a sondagem do Espírito Santo na realidade das igrejas nos 4 cantos da terra. Essas 7 cartas representam a real situação de cada igreja espalhada nos 4 cantos da terra. Vamos para a primeira sondagem do Espírito Santo em cada igreja nos 4 cantos da terra. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Olha, aqui está a primeira característica, a primeira sondagem de uma das igrejas, das 7, do conjunto das 7 cartas. Agora vamos para a segunda sondagem do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Aqui encontramos a segunda carta para a igreja de Esmirna, sendo que a primeira foi endereçada para a igreja de Éfeso. Agora vamos para a terceira situação da igreja, tá? A terceira carta, a igreja de Pérgamo, está agora em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tem umas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Está aqui a terceira condição da igreja em Pérgamo. Agora, vamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. A quarta carta à igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha que coisa terrível que estava acontecendo na quarta igreja, que era a igreja de Tiatira. Agora vamos para a quinta carta, que é a quinta igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2.
diz assim, versículo 1 e versículo 2: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Esta era a situação da igreja de Sardes, na qual é a carta que estamos ministrando. Agora vamos para a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja, capítulo 3, versículos 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia! Olha que coisa gloriosa! Ele conhece a situação de cada igreja. Agora veja a última carta para a 7ª igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 e 15. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esta era a consequência de vida e a condição da igreja de Laodiceia. Agora eu quero dizer um detalhe aqui. Se o Espírito Santo, ele é tão poderoso, ele é capaz de sondar a mente de Deus, ele é capaz de sondar cada indivíduo e ele é capaz de sondar a situação de cada igreja, eu quero dizer algo aqui tomado na unção do Espírito Santo. Será que ao Espírito de Deus está te sondando nesta hora, do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés? Como que se sente o Espírito de Deus neste exato momento ao contemplar você? No teu pensar, no teu olhar, no teu agir, no teu caminhar, no teu cultuar, na tua vida de devoção a Deus? Será que o Espírito Santo está satisfeito ou ele está encontrando algo que está causando desaprovação da sua parte para com ele? Fica aqui esta pergunta e esta incógnita. O Espírito Santo possa falar e continuar falando nos nossos corações. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agora, vamos para o versículo 2. Cristo, como dono da igreja e como médico dos médicos, começa a lavrar e redigir o atestado de óbito da igreja de Sardes. E neste atestado, ele coloca a causa da morte da igreja. Olha só que coisa terrível, como estava a situação da igreja de Sardes. Olha que a primeira coisa que um médico verifica, eu trabalhei em área de saúde, trabalhei no Hospital Regional da Cibarga, em Rio Bonito, na cidade do interior do Rio de Janeiro, quase 10 anos. Trabalhei na recepção, eu também digitava os laudos médicos à noite, trabalhei na segurança do hospital, depois que eu fui promovido para trabalhar na recepção e trabalhando também digitando laudos médicos à noite. Então, preste atenção, uma das coisas que eu cansei de ver, quando o médico vai atestar o óbito de alguém, a primeira coisa que ele faz é ver se a pupila dos olhos do paciente estão dilatadas. Ele levanta as pálpebras dos olhos e se a pupila estiver dilatada, é sinal de que a pessoa perdeu a visão completamente. Na igreja de Sardes,
Aqueles que tinham o nome de que estavam vivos não passavam de um defunto bem arrumado nas funerárias, como as funerárias famosas dos ricos. Eles não tinham mais visão espiritual, perderam completamente. Assim, tem pessoas que estão dentro da casa de Deus. Eles acham que estão vivos, mas não contemplam mais as maravilhas de Deus à sua volta. Eles estão cegos, precisam de alguém para guiá-los. Não conseguem caminhar sozinhos. Estão sempre dependentemente espiritualmente falando. Sempre tem que ter uma muleta. Sempre tem que ter alguém colocando as mãos nas costas para lhe guiar, porque está cego espiritualmente. A segunda coisa que o médico faz para testar, quando o paciente está morto, ele põe a mão no pescoço, na altura da jugular, que é esta veia aqui que joga sangue para o nosso cérebro. E se parou a pulsação, se parou de pulsar o sangue, é porque realmente o paciente morreu. Tem pessoas que estão nesta condição, estão na casa de Deus, mas o sangue parou de pulsar. Quando o sangue para de pulsar, significa que o coração parou totalmente. E se o coração parou, é porque não existe mais emoção. Não existe mais aquele batimento no coração para dar um glória a Deus, para dar um aleluia, para glorificar a Deus, para dar um testemunho sobre algo que Deus realizou na sua vida. O coração não bate mais para evangelizar, o coração não bate mais para cantar, para pregar, para se apresentar ao seu pastor, para você desenvolver algo para a obra de Deus, porque o coração está parado. E se o coração está parado, parou as atividades. Existem aqueles que estão na igreja, mas o coração está parado. Não tem mais nenhum amor, não sente nenhuma sensibilidade pela obra de Deus, mas está lá na igreja de enfeite. Apenas tens nome de que vives, mas está morto. O médico também faz outro algo para conferir e para finalizar e para declarar a hora da morte e a hora do óbito. O médico também confere a temperatura. Se o corpo estiver frio, estiver gelado, é porque morreu realmente. Conforme eu lhes falei, existem aqueles que estão dentro da casa de Deus, mas estão cegos, estão totalmente cegos. Não vê mais nada, não vê o agir de Deus a seu redor e nem na sua vida, ainda que Deus esteja trabalhando por ele e em volta dele. Existem aqueles que o coração está parado, ele não tem mais amor, não sente nenhuma sensação, não tem mais vontade, o coração não arde mais para dar um glória a Deus, para falar em línguas estranhas, porque ele está morto. E agora vem a terceira consequência da morte, vem o gelo, porque o sangue parou de circular, e se o sangue parou de circular, parou a oxigenação do cérebro. E se o cérebro para de funcionar, ele parou de pensar em Deus. Se ele parou de pensar em Deus, o que tem na mente dele agora são coisas contrárias a bons pensamentos. Enquanto a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia! O médico também confere o reflexo, que é a condição movimento corporal. Se não há nenhuma reação, é porque o paciente morreu. Preste atenção, morto não ouve, morto não fala, morto não anda, morto não abraça, morto não perdoa, morto não glorifica, morto não abre a boca para expressar a glória e as belezas de Deus. O morto está morto, ele está deitado e não se levanta nunca mais, porque está morto. Aleluia, aleluia.
E a Bíblia ainda continua dizendo sobre as causas mortis da igreja de Sardes. Olha só, no versículo 2, a última parte, a Bíblia adverte que uma das causas da morte da igreja de Sardes é que as obras da igreja de Sardes estavam mortas. Isso mesmo, olha só, tens nomes de que vives, mas estás morto. Olha que coisa terrível. Obras mortas. Sabe o que é isso? Obras mortas na igreja é obras sem a unção do Espírito Santo. É obras sem a presença divina do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada é perfeito. A igreja depende totalmente do Espírito Santo. A igreja depende totalmente do agir do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito o homem que faz a obra de Deus fraudulosamente, de qualquer maneira. É isso mesmo. Tem gente que diz assim, eu vou cantar um hino e não ensaiei não, mas como é para Jesus, eu vou cantar a si mesmo. Meu querido, se você não ensaiou, não cante. Como é para Jesus, faça o melhor. Tem pessoas que ganham oportunidade para pregar, nem estudou a palavra e diz assim, eu ganhei a oportunidade, vou desfolhar umas folhas da página da Bíblia aqui, aonde cair eu vou pregar. Meu querido, não faça isso. Se é de qualquer maneira, faça as coisas de qualquer maneira para você. Você não está fazendo algo para qualquer um. Aquele que adoramos, aquele que cultuamos, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda majestade para todo sempre. Você que está me assistindo ministrar esta palavra neste momento, se quiser pode dar glória a Deus. Você que é batizado no Espírito Santo, pode falar em línguas, porque a Deus toda a honra, toda a glória, toda a majestade e todo louvor. O apóstolo Paulo também faz uma admoestação para os cristãos da igreja de Roma, que também esta admoestação serve para todos nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 5 até o versículo 8, olha o que Paulo diz para quem faz a obra de Deus e trabalha na igreja. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Até o apóstolo Paulo ensina aqui como os cristãos em Roma deveriam se comportar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer, para Deus o melhor. Para Deus, sempre o melhor. Para Deus, o melhor. Para Deus, sempre o melhor. E o Espírito de Deus toma os meus lábios aqui para declarar para você neste momento. Para Deus, faça o melhor. Para Deus, sempre o melhor. O melhor glória a Deus, o melhor hino, o seu melhor vestir, o seu melhor andar, o seu melhor falar, o seu melhor deitar, o seu melhor levantar, o seu melhor agir. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos tudo, qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Aleluia! E é bom lembrar que a igreja de Sardes estava com obras imperfeitas porque faltava o Espírito Santo na igreja. Olha só, meus queridos, se a Bíblia declara em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que para o mundo ser feito com perfeição, precisou da presença do Espírito Santo,
Por que a igreja de Sardes estava fazendo a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo? É claro que ela ia fazer, mas ia sair imperfeita. Não caia na doideira de fazer algo para Deus sem a unção do Espírito Santo. Vai sair incompleto, vai sair imperfeito. Sabe por quê? Até na criação do mundo teve o toque especial das mãos do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Preste atenção, encontramos aqui a Trindade reunida para a criação do universo e de tudo que existe. A Bíblia diz: no princípio criou Deus, ou seja, Deus existe antes de tudo e de qualquer coisa que viesse a existir. Tudo que existe, existe por causa de Deus. Aleluia! Criou Deus os céus e a terra. Mas para Deus agir, Deus continuar fazendo a sua obra, aleluia, a Bíblia diz no versículo 2 que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por quê? É o Espírito Santo que harmoniza tudo. Estava tudo um caos, mas o Espírito Santo veio harmonizando. Enquanto Deus dava ordem para a existência no seu haja, tudo foi acontecendo e o Espírito foi pairando e aperfeiçoando. E para que as trevas desaparecessem, Deus chamou a existência da luz antes de fazer o sol, porque o sol só foi feito por Deus com a sua palavra dirigida, falando, haja, no terceiro dia. Aqui estamos falando do primeiro dia. E que luz é essa aqui, então, que não era o sol que deu perfeição a todas as coisas? Foi a presença do Senhor Jesus. Ele mesmo se declara no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Quem vier a mim não andará em trevas. Jesus, Deus e o Espírito Santo estavam presentes na criação do universo, na criação dos anjos, na criação do arcanjo, na criação dos querubins, na criação dos serafins, na criação de tudo que existe no céu dos céus, os céus, as águas, aleluia, a terra, os animais, tudo que existe foi criado pelo conselho trino da Trindade. Então, sem a presença do Espírito Santo, nada sai perfeito. Porque as obras da igreja de Sardes estavam imperfeitas, porque faltava a unção do Espírito Santo. Quer perfeição de Deus nas suas obras? Chame o Espírito Santo como colaborador e professor do seu ministério, da sua vida, e você vai ver a diferença acontecer. Aleluia! A Bíblia diz que foi o Espírito Santo quem colaborou no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, o anjo Gabriel, no capítulo 1 de Lucas, a Bíblia vai dizer que foi o anjo Gabriel a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem que estava desposada, ou seja, não era casada ainda, porém estava noiva. A partir do versículo 26 do capítulo 1 de Lucas, você vai ver que o anjo chega na casa de Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Você foi achada por Deus com graça para gerar o Filho de Deus. Em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Maria fica agora apavorada, porque ela ainda não era casada, ela era virgem, não tinha tido relações sexuais ainda com seu noivo, porque não tinha chegado o dia da cerimônia de casamento, ela não morava junto com seu noivo, era casada no papel, mas tinha que aguardar o protocolo da religiosidade do casamento, que era o dia da cerimônia, para depois consumir o ato do casamento. Maria então se preocupa e diz:
Como que isso vai acontecer se eu ainda não sou casada? No versículo 35 do capítulo 1, o anjo Gabriel diz a Maria: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e este ente que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Jesus não será produzido por um fruto de relacionamento sexual de um homem com a mulher. Não, ele foi produzido por obra e graça do Espírito Santo. Por que o ministério de Jesus foi perfeito? Porque ele foi concebido no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. E por que as obras da igreja de Sardes eram imperfeitas? Porque nada que a igreja estava fazendo tinha o toque do Espírito Santo. Só o homem que aparecia. Era o homem que falava, era o homem que cantava, era o homem que ministrava, era o povo que aparecia no culto, mas o Espírito Santo estava desaparecido do culto, o Espírito Santo estava ausente do culto. Aleluia! Não dá para ter uma vida de cristão com ausência do Espírito Santo. A pessoa vai se tornar um defunto ambulante, porque um corpo só tem vida depois que ele recebe o Espírito. Igreja sem o Espírito Santo não passa de um defunto ambulante. Não queira viver sem a presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida. Convide o Espírito de Deus para te dar vida. Convide o Espírito de Deus para gerar graça. Convide o Espírito de Deus para te usar. Convide o Espírito de Deus para ornamentar seu ministério. Convide o Espírito de Deus para ornamentar a tua igreja. Convide o Espírito de Deus para batizar os crentes com o Espírito Santo. Convide o Espírito de Deus para curar, para levantar, para fazer a diferença na sua cidade, na tua casa, na tua rua, no teu ministério e na tua vida. Porque sem ele não tem como, aleluia, ter perfeição. E outro fato que a Bíblia nos mostra foi o Espírito Santo que inaugurou a igreja, porque sem o Espírito Santo a igreja não teria virtude, não teria vida, paralítico não seria curado, como em Atos 3, sem o Espírito Santo mortos não ressuscitariam, como o apóstolo Paulo orou, e Deus ressuscitou através das mãos do apóstolo Paulo, e entre outros milagres que estão registrados em Atos dos Apóstolos, e esse poder também foi outorgado para nós. Veja Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo inaugurou a igreja em Jerusalém. Foi depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja que ela teve vida para iniciar o seu ministério. Por que teve batismo com o Espírito Santo? Em Atos dos Apóstolos, você lê do capítulo 2 em diante. Por que no capítulo 3 o coxo foi curado? Por que no capítulo 5 quem tentou mentir para o homem de Deus morreu? Porque ninguém engana quem está cheio do Espírito Santo. Por que em Atos capítulo 12 a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo lá dentro da prisão para responder a oração da igreja que orava? Aleluia, aleluia. E também, entre outros episódios, o anjo entra no capítulo 12 de Atos, lá na prisão, e liberta Pedro, porque a igreja estava orando. Eu quero dizer que é o Espírito Santo que é o combustível principal da igreja. Sem ele, nada feito. Sem ele, não há perfeição. E também a Bíblia diz, mais um exemplo aqui, para que nós venhamos depender totalmente do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. A nossa vitória consiste em que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dos mortos. Olha o que diz Romanos 8, 11.
E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Aleluia, aleluia. Quer ter vida? Dependa do Espírito Santo. Quer brilhar? Dependa do Espírito Santo. Aleluia. Então, uma das coisas que foi lavrado no atestado de óbito da igreja de Sardes, que não havia o Espírito Santo nela. Aleluia. Uma das causas mortis foi que as obras da igreja estavam mortas. E se estava morta é porque estava imperfeita. E se estava imperfeita é porque faltava a unção do Espírito Santo. Agora, vamos agora para mais um detalhe do versículo 2 de Apocalipse, capítulo 3. Uma das causas da morte da igreja de Sardes foi a falta de vigilância. Olha o que o Senhor vai dizer no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 2. Sê vigilante. Ele inicia dizendo, sê vigilante. A Bíblia diz que Cristo exorta-nos em Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 41, acerca da vigilância. Para que serve a vigilância? Vai servir muito, até mesmo para o dia do arrebatamento da igreja. Mateus 26, 41, a Bíblia diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não ache de qualquer maneira, em nenhuma hipótese, nunca ache que você é o bambambam, que você é forte e que você faz e acontece. Não. Tudo que acontece perfeito na sua vida é por causa do Espírito Santo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Cristo nos admoesta nesta palavra para que venhamos sempre orar para que a tentação não entre em nosso caminho, porque Deus conhece as nossas fraquezas. E um dos pecados e uma das causas mortis da igreja de Sardes foi a falta de vigilância. Cristo exorta na carta, ser vigilante. Aleluia. A Bíblia diz que a falta de vigilância fez Sansão, o juiz de Israel, dormir nos braços de Dalila, uma prostituta que adorava a uma divindade chamada Dagon. Sansão acabou cego e virou palhaço dos filisteus, porque Dalila só queria descobrir a origem da força do Sansão. Está registrado em Juízes, capítulo 16 em diante. Cuidado! O diabo, ele lança os seus dardos inflamados. Aquele que não estiver vigiando cai na rede do passarinheiro. Que nós possamos vigiar. A Bíblia diz que Sansão, de um homem forte, vitorioso, a partir do capítulo 13 de Juízes, a Bíblia registra várias conquistas que Sansão obteve, porque o Espírito do Senhor o impulsionava. Não era pelas forças próprias de Sansão. Se você quiser ver os episódios que a Bíblia narra sobre as conquistas e vitórias de Sansão, está do capítulo 13 até o capítulo de número 15, ao último versículo. Agora, a partir do capítulo 16 de Juízes, você vai ver que Sansão, não vigiando, contou o segredo, caiu no laço de Dalila, que foi uma mulher endemoniada, que era prostituta da cidade dos filisteus, a cidade de Gaza, e então ele virou palhaço dos filisteus. Os filisteus vazaram seus olhos com a ponta da espada. Ele teve que trabalhar no moinho do pavilhão central dos filisteus. Ele ficava no moinho com os cavalos. Foi feito de palhaço. Virou o burro dos filisteus, porque desobedeceu a palavra de Deus. Fica essa admoestação para mim e para você, que tenhamos vigilância. A Bíblia diz também que por falta de vigilância, Davi, em 2 Samuel,
capítulo 11, do versículo 1 ao 2, era para os reis saírem para a guerra, era tempo de batalha. Porém, Davi ficou em casa, ficou ocioso, alimentando o senso de preguiça. Ele não foi para a guerra, mas mandou os seus soldados irem para a batalha. É o tipo de pessoas que diz: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Foi desta forma que Davi agiu. E sabe o que aconteceu? Quando Davi estava andando à tarde pela sacada do palácio, ele de longe avistou uma mulher que estava se banhando no quintal de sua casa. Quem sabe era uma piscina que existia no quintal da casa daquela mulher, que se chamava Betseba. Davi admirou a beleza do corpo daquela mulher. E através daquele olhar cobiçoso de Davi, ele se esqueceu de que era servo de Deus. Ele era rei, podia se casar com qualquer mulher que quisesse, menos a que era casada. Mas ele desejou aquela mulher mesmo sendo casada. Davi então manda uma comitiva real ir na casa daquela mulher e diz que o rei estava lhes convidando para ir à sala real, e ali Davi comete um adultério e Deus não se agradou. A partir daquele instante, a espada de Deus entrou na casa e na família de Davi, e Davi sofreu sérias consequências porque não vigiou. E aqui o Senhor admoesta no capítulo 3 para a igreja de Sardes: ser vigilante. E esta admoestação fica para mim e para você, que venhamos vigiar. Aleluia! Que nós possamos vigiar. Olha só, a falta de compromisso com Deus de alguns na igreja de Sardes contaminou a outros, de tal modo que foi necessário fazer uma verificação no restante que ainda estava vivo, porém quase mortos. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Sabe por quê? Tinham pessoas na igreja e estavam com a sensação de que estavam vivos, mas estavam agonizando, pois já estavam desmaiados, quase faltando oxigenação no cérebro, já estavam chegando a óbito. Por isso que Cristo falou, pois existiam 3 tipos de crente na igreja de Sardes: os que estavam vivos, os mortos e os que estavam para morrer. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1, Cristo fala: tens nomes de que vives, mas estás morto. Mas aqui, no versículo de número 2, a Bíblia diz: confirma os restantes que estão para morrer. Tá? Agora, veja no capítulo 3, o versículo 4, a terceira classe de cristãos na igreja de Sardes. Existia um remanescente que recebeu uma promessa. Eles estavam vivos e com saúde espiritual, ao ponto de Cristo dizer: mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Cristo declara que em Sardes ainda existia um remanescente. Eu quero crer que enquanto eu estou ministrando esta palavra, você que está me assistindo ainda está vivo na presença de Deus e com saúde espiritual. Que Deus seja glorificado. Aleluia. Sabe qual foi a causa daqueles que Cristo mandou confirmar se ainda estavam vivos? Existe um famoso ditado que dizem: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. E isso se tornou uma realidade. Sabe, aqueles cristãos que estavam em pecados, porque Sardes era uma cidade portuária, vinha pessoas de vários países com o intuito de comercialização. As portas da cidade, através do seu porto marítimo, eram abertas para a comercialização de várias nações. E com isso vinha um grupo de pessoas que adoravam outros deuses. A cidade ficou tão rica, que o povo ficou rico. E então, a Bíblia não é contra o cristão ser próspero financeiramente. A Bíblia é contra
o dinheiro virá um Deus para o cristão. E na igreja de Sardes, tinha pessoas que o dinheiro virou um Deus para eles. E quando o dinheiro vira um Deus para os cristãos, sabe o que acontece? Entra a luxúria, entra a prostituição, entra até mesmo a mentira, o engano. Quantos que estão na casa de Deus, mas porque o dinheiro é senhor deles, eles passam a viver uma vida de mentira, passam a alimentar um adultério, passam a alimentar uma traição conjugal, e em nome do dízimo dele, que ele considera alto, enquanto que para Deus isso aí nem incomoda, nem intimida a Deus a quantia de dízimo. O que importa para Deus é a fidelidade, porque no céu só vai entrar fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Deus, sendo dono do ouro e da prata, ele não vai se deixar intimidar, até mesmo ficar admirado com a quantia de dízimo de crente. Tanto faz para ele você dar 1 milhão, 1 bilhão de dízimo, ele vai continuar sendo dono do ouro e da prata. Isso nunca vai impressionar ele. O que ele olha é o nosso interior. O que ele olha é a nossa adoração e o nosso espírito, como está diante dele. Aleluia! Então, a Bíblia diz que aqueles que estavam quase mortos é porque estavam andando com pessoas em pecados e pegou todos os seus costumes. Olha o que a Bíblia vai dizer através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 até o 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vos serei para mim filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a consequência da morte daqueles cristãos foi que eles estavam andando com pessoas contaminadas pelo pecado. Das duas, uma. Quem é santo começa a andar com o impuro, ou você vai emitir virtude de Deus de você para ele, ou se você estiver fraco, a impureza de quem está andando com você vai te contaminar. É por isso que o apóstolo Paulo faz essa admoestação e dá esse conselho. Olha só o versículo 17 do capítulo 6 de 2 Coríntios. Pelo que saí do meio deles, não adianta fazer pacto com idólatra, não faça pacto com adúltero, não faça pacto com mentiroso, não faça pacto com quem não ama o Espírito Santo, não faça pacto com quem dá as costas para a palavra de Deus, não faça pacto com aquele que não tem compromisso com a obra de Deus, porque você vai acabar morrendo espiritualmente. Tenha pacto com quem ama a palavra de Deus. Tenha pacto com quem ama fazer a vontade de Deus, com quem vive para Deus e serve a Deus em espírito e em verdade. Olha o que diz Amós, capítulo de número 3. Olha o que a Bíblia vai nos falar. Aleluia. Eu quero ler para que nós venhamos ter uma compreensão pela santa palavra de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É o que a palavra de Deus está falando aqui. Agora olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15.
Olha a demonstração do apóstolo Pedro para a igreja. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo, vós também, em toda a vossa maneira de viver. Então, o padrão da Igreja de Cristo é santidade. O padrão de vida da igreja, santidade. O padrão de vida para quem quer ir morar no céu, santidade. Aleluia. Glória a Deus. Santidade. Apocalipse capítulo 22, a Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, qual é a escolha que você vai fazer neste momento? Quer se santificar? Se santifique mais ainda. Porque aquele que se santifica é um forte e verdadeiro candidato a morar nos céus. Aleluia! Estamos caminhando para o final desta palavra e eu quero aqui também dizer e destacar mais uma das causas mortis da igreja de Sardes. Foi a perda de memória. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 3 e o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. A Bíblia aqui declara que tinha crente na igreja de Sardes que ouvia a palavra, mas não guardava. Então, que coisa terrível! Por que acontecia isso? É porque, na realidade, esses tipos de crente iam até para a igreja. O físico estava lá, mas a mente e o espírito, o coração, estava nas coisas de fora da igreja. Fica essa demonstração para nós neste momento, que nós possamos servir ao Senhor com o nosso corpo, nossa alma, nossa mente e nosso espírito, conforme está registrado no Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia! Tudo em nós, nossa voz, nossa boca, nosso pensamento, nosso falar, nosso andar, nosso agir, tudo tem que servir a Deus, tudo tem que adorar a Deus. Aleluia! Então, a palavra lembra-te na igreja de Sardes é porque existia um grupo de pessoas que ouviam a palavra de Deus e não a guardavam. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 2. Olha o que a Bíblia vai falar. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos para Hebreus, capítulo 3, capítulo 13, versículo... Não, é isso mesmo, capítulo 3, versículo 2. Acabamos de ler. Agora, o efeito real da palavra de Deus na vida de um servo fiel é o temor. Na realidade, não é Hebreus, é Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz a Bíblia que Abacuque ora em forma de cântico desta maneira: ouvi a tua palavra e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Abacuque, quando ele ouve a palavra de Deus ser ministrada, entra o temor no seu coração. Quando a igreja de Sardes ouvia a palavra e não guardava, é porque ela tinha perdido o temor. Quando se perde o temor, você ouve uma ótima pregação, você ouve uma ótima saudação, mas nada te contagia. Por quê? Quando se perde o temor, se perde a unção de Deus. E na igreja de Sardes tinha falta de temor de Deus.
A Bíblia diz que o efeito real da palavra de Deus na vida de um servo fiel é o temor e obediência. A palavra de Deus tem o poder criador. Olha o que diz a Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 33. Salmo de número 33 e o versículo de número 8 e 9. Toda a terra tema ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Agora, o mesmo Salmo 33 e o versículo 6 vai nos falar assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Isso mesmo, foi pela palavra de Deus que tudo aconteceu e tudo existiu. Aleluia! E na igreja de Sardes existia falta de temor à palavra. Quando se perde o temor à palavra, os milagres param de acontecer. Quando se perde o temor à palavra, a reverência à palavra, não há mais batismo com o Espírito Santo. Quando se perde o temor da palavra, não existe mais cura, não existe mais voz de Deus na igreja. Entra então é morte espiritual. E era a causa da morte da igreja de Sardes. Falta de temor à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: lembra-te, pois, do que tens ouvido e recebido. Aleluia! Fica esta demonstração para mim e para você, que possamos sempre guardar o que a palavra de Deus nos diz. Aleluia! A perda de memória da igreja de Sardes também representa ingratidão. A ingratidão faz muita gente deixar de reconhecer que Deus é a causa de todas as benéfices da nossa vida. Tudo é Deus que faz. Olha o que a Bíblia declara no Salmo 103 sobre gratidão. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição. É Ele que te coroa de benignidade. É Ele que te coroa de misericórdia. É Ele que enche a tua boca de bens. É Ele que de sorte renova a tua mocidade como a águia. O Senhor faz justiça e juízos a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, meu querido, perdão de pecados é Ele que perdoa. Cura é Ele que libera. Salvação é Ele que libera. Renovo do nosso físico é Ele. Tudo é Ele. Tudo vem dEle. É para Ele. E a glória sempre será dEle. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala também em Lucas capítulo 17, versículo de número 11 em diante, que existiu um grupo que estava interessado em receber milagres de Jesus, mas na hora de agradecer foi ingrato. A Bíblia vai falar de 10 leprosos. Olha o que diz do verso 11 até o 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos.
E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Nesse episódio aqui, encontramos a ingratidão de 9 homens. E esses 9 homens eram judeus, tinham parentesco sanguíneo com o Senhor Jesus. Só tinha um que não tinha um parentesco sanguíneo com Jesus. Era o estrangeiro, o samaritano. E sabemos que os estrangeiros, os judeus, não se davam. Os samaritanos não falavam com os judeus. Mas por causa da lepra, houve aquela comunhão. Isso mesmo, às vezes acontecem determinadas dificuldades na vida de algumas pessoas para voltar a se falar e para voltar a se unir. É verdade. E aqui nesta situação, o samaritano não gostava de judeus e os judeus rejeitavam o samaritano. Para você ter uma ideia, se um samaritano passasse na rua de um judeu, tudo tinha que ser esterilizado, porque eles achavam que os samaritanos eram totalmente impuros. Se um samaritano colocasse a mão na parede da casa de alguém, toda a casa tinha que ser esterilizada. Era algo muito sério, esta penumbra entre eles. Mas aqui encontramos nesse episódio os 10. 9 eram judeus e um era samaritano. Todos eles juntos, todos na mesma situação, para se cumprir o que Paulo escreveu em Romanos. Eis que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado coloca os seres humanos no mesmo nível, assim como a lepra colocou tanto o samaritano quanto os judeus no mesmo nível. Mas eles, reconhecendo que Jesus estava entrando naquela aldeia, eles pararam de longe. Como sabiam que eles eram impuros, não podiam se aproximar de Jesus, eles então gritaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Este era o grupo dos doentes que queriam ser curados. E então Jesus liberou uma palavra na mesma hora e disse: vai ao sacerdote, pode se apresentar a ele. Sabemos que quando um leproso que havia sido curado ia ao sacerdote, tinha que levar pelo menos um animal para sacrifício. E todos eles deram um jeito de cumprir o ritual de sacrifício em gratidão pela cura. E quando eles foram se apresentar ao sacerdote, antes de chegarem próximo ao sacerdote, a Bíblia vai dizer que eles foram curados da lepra. Foi no caminhar, foi quando eles obedeceram à ordem de Jesus que eles foram curados, porque a obediência constitui-se da bênção e a bênção se constitui-se da obediência. Os dois andam juntos. Então, por eles obedecerem o que Jesus falou, foram curados no meio do caminho. Quando aquele que estava leproso observou que não tinha mais doença, ele falou: eu não vou cumprir protocolo judaico agora não. Vou voltar diante do mestre que me curou e vou agradecer. A Bíblia diz que somente um voltou para agradecer e dar glória a Deus. A Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus pelo caminho. E ele voltou dando graças a Deus. E sabe o que ele fez quando ele chegou perto de Jesus? Ele colocou o rosto em terra, colocou o rosto próximo aos pés de Jesus. E este voltou e deu glória a Deus, agradeceu a Deus, deu graças a Deus. E com o mesmo volume de voz que ele gritou, chamando Jesus de mestre, com a mesma intensidade, ele agradeceu e deu glórias a Deus. Mas agora vamos falar dos 9. Os 9 representam a ingratidão. Sabe por quê? Os 9 representam os crentes da igreja de Sardes, que ouviam a palavra, mas não guardavam. Tinham falta de memória,
Falta de memória significa ingratidão, não lembrar das benesses que foram feitas pela sua vida. Isso mesmo, os crentes de Sardes não se lembravam dos benefícios, só lembrava na hora de pedir. Foi o que aconteceu com os 9 judeus. Eles tiveram voz para gritar. Assim tem crente que vai para a igreja, tem voz para fazer clamor alto. Quando o cerco está fechado, o parafuso está apertando, quando ele está cheio de enfermidade, ele tem voz para clamar, ele tem tempo para jejuar, ele tem tempo para ler a Bíblia, isso mesmo. Mas quando é para agradecer, ele não se lembra. O que os 9 fizeram? Continuaram indo, foram cumprir o protocolo diante do sacerdote e não voltaram para agradecer a Jesus. Mas este que era excomungado pelos judeus, era humilhado, era ridicularizado pelos judeus, esse que diziam que não era nada, tratavam ele como indigente, voltou, teve capacidade para dar glória a Deus. Com a mesma voz que ele usou gritando para pedir, foi a mesma voz e o mesmo volume que ele usou para agradecer. E os ingratos só usaram o volume de voz para clamar e pedir, mas não usaram o volume de voz para agradecer. E o que teve gratidão, ele voltou para agradecer. E os ingratos não voltaram para agradecer. Na igreja de Sardes, tinha aqueles que só iam com intuito para receber milagre, só para receber bênção, mas voltar para dar o culto em ações de graça e voltar e se lançar aos pés daquele que lhe abençoou, eram poucos que voltavam. Quantos que frequentam a igreja só para receber milagres e bênçãos, mas não tem peito nem voz para dar glória a Deus na hora do agradecimento. E outro detalhe que eu aprendo aqui, os ingratos chamaram até Jesus de mestre. Sabia que os ingratos reconhecem o poder de Jesus Cristo? Para chamar Jesus de mestre, eles estavam reconhecendo Jesus como o médico dos médicos. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Outra coisa, outro detalhe que a Bíblia mostra, eles também reconheciam que Jesus é misericordioso, mas eles não voltaram para dar glória a Deus pela misericórdia de Jesus e não voltaram para dar glória a Deus, porque Jesus é médico dos médicos, tem todo o poder para curar de qualquer enfermidade. Esse é o retrato de crente que estava dentro da igreja de Sardes, igual aos 9 leprosos. Tinham 10, só um voltou para agradecer. E esta associação semântica textual, posso lhe dizer, porque Jesus compara aqui na igreja de Sardes, no versículo 4, dizendo que a minoria estava com vida na casa dele ainda. Essa minoria representa esse que voltou para agradecer. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 3:4. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco comigo. Aleluia. Caminhando agora para o final da mensagem, eu quero finalizar dizendo, aleluia, que eles receberam uma promessa que andariam de branco. Em Eclesiastes 9:8 a Bíblia diz, em todo tempo seja alva as tuas vestes, nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. E no versículo 4 ainda tem um segundo detalhe. Para Deus o que conta, para a salvação, além da santificação, é o padrão moral. Por quê? Cristo diz, tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Sabe o que significa aqui? Não se contaminaram? Pessoas que não entraram no ato da imoralidade sexual e nas orgias dos costumes do mundo. Naquela época, como se envolvem até hoje alguns que acham que estão dentro da igreja e podem se esconder. Mas de Deus ninguém se esconde. Do Espírito Santo ninguém se esconde, conforme eu expliquei no início da mensagem. Então, o que para Deus conta é a moral. E é a moral e a santidade, vida santa, que vai contar para a salvação. Olha só, quando Cristo promete, andarão de branco, significa que eles serão justificados.
Os vencedores andarão de branco. Os vencedores serão justificados eternamente. E comigo andarão de branco. Também o branco representa justiça, além de santificação. A cor branca representa justificação. Aqueles que entrarem nos céus pelas portas estarão justificados eternamente. Por quê? A sua conduta de vida, a sua moral é que vai lhe credenciar para ir morar no céu. Porque para Deus o que conta, além de santidade para realizar a sua obra, é uma vida de caráter ilibado. É uma vida de moral consagrada também diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja e toda a sociedade. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo de número 21 até o versículo 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, lendo a palavra de Deus, é uma breve semântica aqui, quem é que não vai entrar no céu? Quem pratica a iniquidade. Quem é que Deus não conhece? Aqueles que expulsam demônio e vivem uma vida de pecado. Quem é que Deus não conhece? Aqueles que profetizam, mas vivem pecado oculto dentro da igreja. Quem é que Deus não conhece? É aquele que acha que porque está no reino dos céus, mas vive uma vida relaxada diante de Deus, acha que por estar profetizando, por estar expulsando o demônio, está fazendo sinais e maravilhas, vai morar no céu. Mas só vai morar no céu aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. É aquele que adulterava e não adultera mais. Aquele que mentia e não mente mais. Aquele que roubava e não rouba mais. É aquele que vivia na prostituição, mas agora é lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Mas aqueles que vivem no pecado, acham que estão escondendo do pastor, acham que estão escondendo da esposa, do marido, do pai, da mãe, da sociedade, está se enganando a si mesmo. E não adianta ter nome no rol de membro da igreja aqui na terra se o nome não estiver escrito no livro da vida. Tem pessoas que têm até credencial de convenção, tem credencial de obreiro da igreja, tem credencial de ministro, tem credencial de membro, tem até carteira de missionário, missionária, mas se estiver com a vida em pecado, não é reconhecido no céu. Pode até ter registro de convenção, pode até ter registro da igreja, numeração de número de membro na sua credencial, no seu cartão de membro, mas se não tiver a do céu, de nada adianta. Estamos concluindo esta mensagem, mas antes eu quero dizer algo aqui também da parte de Deus para finalizar esta palavra. Vejamos também no versículo 5. Cristo faz uma promessa para os vencedores. Aleluia! A quem vencer, será vestido de branco, conforme eu lhes falei. Aleluia! Será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Sabe o que significa isto? Assim como cada cidade tem um livro de registro de moradores, e quando alguém falece, o nome está lá no cartório da cidade, mas consta como falecido, então o CPF é cancelado, não se conta mais com as obras e atitudes daquele indivíduo porque ele faleceu. Nas cidades antigas funcionava também desta maneira. Quando alguém cometia um pecado capital, uma gravidade, uma infração, aquele prefeito da cidade, isso eu estou lhes falando segundo o contexto histórico, tá? Narra nesses livros, tá? Nos contextos históricos do Novo Testamento, da Antiguidade. Segundo o contexto nos fala que quando alguém cometia um pecado a nível capital, era expulso da cidade e o nome era apagado do rol do livro, né?
daquela cidade. E aquela pessoa era expulsa daquela região. E no céu não é diferente. O padrão para estarmos nos céus é santidade. O padrão para sermos aceitos nos céus é viver em santidade. E a Bíblia vai dizer, para fechar esta palavra, que Cristo vai apresentar, aleluia, os salvos lá nos céus. Olha o que diz o verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nós seremos reconhecidos pelos anjos de Deus lá nos céus. Nós seremos reconhecidos. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, versículo 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Todo aquele que foi salvo vai ser reconhecido nos céus pelos anjos e por todo o clima celestial. Glória a Deus. E Jesus confirma isto em Mateus, capítulo de número 10. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 32 e o versículo de número 33. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Esta é a promessa de Cristo. Agora, a Bíblia vai falar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 e 13, desta maneira: se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Que Deus em Cristo nos abençoe. E o final da carta termina com Cristo mandando o seu servo, pastor da igreja, dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele citava essa frase, ele citava bem alto, sabe por quê? Naquela época não existia editoras nem gráficas. Quem produzia os livros eram os escribas. E para se adquirir um livro, não era qualquer pessoa. Só os ricos possuíam livros e tinham privilégios de tê-los na cabeceira da sua cama. E também é bom lembrar que os templos, as igrejas, os cristãos não tinham Bíblia. Não possuía, porque era muito caro. Cada templo tinha a sua própria Bíblia, tinha uma Bíblia para o seu pastor, para o seu mestre ensinar. Tanto é que nas sinagogas era aberta aos sábados. Por que o povo ia às sinagogas aos sábados para ouvir a palavra? Porque ninguém tinha Bíblia. Então, quem quisesse ouvir a palavra de Deus e ser ministrado pela palavra de Deus, tinha que ir às sinagogas aos sábados para sentar e ouvir. É por isso que existe essa promessa em Apocalipse: bem-aventurados que leem e os que ouvem e os que guardam esta palavra, porque nem todo mundo tinha acesso à Bíblia Sagrada. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos acesso à palavra de Deus, temos acesso à Bíblia Sagrada, a bons livros de pesquisa teológica, para podermos aplicarmos uma boa palavra para quem nos ouve. Eu finalizo esta palavra finalizando que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e que Deus possa falar poderosamente em nossos corações. E que fique essa demonstração: que tipo de crente o Espírito Santo está vendo em mim? Que tipo de cristão o Espírito Santo está vendo em você? Quem é você na sua casa? Quem é você na igreja? Quem é você no seu trabalho? Quem é você longe de tudo e de todos? Só Deus te vendo. Fica esta pergunta. E será
Que o Espírito Santo te esquadrinhando, te sondando neste momento, o que ele vai ver em mim, em você, para que possa ser aperfeiçoado. Que possamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele sempre tenha primazia total de nos purificar e de nos manter santo para o arrebatamento da igreja, que muito em breve vai acontecer. E que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado por nos ter assistido até agora e até a próxima mensagem, querendo Deus. Amém? E o número do nosso WhatsApp para convite para pregações na sua igreja, se assim você quiser, é DDD 21 97272 4894. Repetindo, telefone para convite e o WhatsApp, se você quiser dar testemunho de alguma cura do que Deus fez na sua vida e convite para pregar na sua igreja, DDD 21, telefone 97272 4894. Deus abençoe, até a próxima mensagem, querendo Deus. Um grande abraço.